A União 10 foi um servidor que marcou a infância e adolescência de muitos aqui. E não só ela, como também o Multiverso TT. A sensação de poder discutir Ben 10 livremente entre amigos era maravilhosa. E é sobre isso que vamos falar hoje. Um servidor de AUs e histórias, não só de Ben 10, como também de vários outros animes, séries e desenhos como um todo. Se interessou nessa proposta? Então fica aqui que eu vou te contar tudo sobre isso. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Daniel Leite, gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Confronto de Tudo é um projeto iniciado por dois roteiristas aqui do canal, o Capeco e o Celtron, mas que cresceu ao ponto de englobar muito mais membros que apenas eles dois. A ideia é muito simples, publicar histórias num multiverso unido, onde os personagens podem atravessar as dimensões e interagir entre si. Tudo isso junto com brincadeiras, memes, piadas internas, desenhos, pôsteres e muito mais. Ao mesmo tempo, o local serve como uma central do fandom brasileiro de Ben 10 e é o sucessor oficial do Discord da União 10, ou seja, tem fã de Ben 10 até demais lá. Mas como exatamente as histórias funcionam? Bem, lá no servidor tem um cantinho, né, que você pode mandar a sua ideia. A partir daí você é orientado a organizar a história bonitinha, né, e uma página na Wiki é criada oficializando seu personagem em CDT, que é a abreviação de Confronto de Tudo. Incrível, não? Fora isso, a comunidade contará com diversos mega eventos que funcionarão como crossovers, unindo diversos personagens de vários universos. Vamos conhecer alguns desses versos agora, galera. A começar pelo Celtron Verso. Como o nome já evidencia, ele foi criado pelo Celtron, um colaborador ativo aqui na nossa comunidade de Omnitubers, ajudando nos roteiros e muito mais. E a ideia do universo dele junta Five Years Later com Marvel e também Undertale e além de outras coisas também. O Celtron Verso tem como personagem principal a Celtron, que sim, tem o mesmo nome do autor. Ela é basicamente uma necrofregiana e sim, uma das diferenças desse mundo é que necrofregianos possuem fêmeas e machos, né? O universo foca nessa Celtron e nas variantes dela. Tem uma variação que usa magia, que é protagonista do núcleo mágico, uma que é uma versão do Homem-Aranha, a protagonista do núcleo que mistura o mundo de Ben 10 com a Marvel, e tem uma que é humana e portadora do Omnitrix. Celtron Henry Taylor é uma humana portadora do Omnitrix definitivo, com um controle mestre. Fora isso, ela tem consigo o Zoom, uma biogosma que funciona bem parecido com o Scud. A Celtron, ela já passou por muita coisa parecida com a história do Ben, mas a história é drasticamente diferente em diversos momentos. Essa é tanta coisa que precisaria de mais do que um vídeo. Ela tem amigos assim como o Ben, sabe? Tipo um usuário de magia, no caso da Celtron é um Splixion com habilidades mágicas chamado Vácuo e uma Osmosiana porradeira com a habilidade de manipular completamente a própria biologia, tipo o Muzan de Demon Slayer. O Omnitrix da Celtron, estando com um controle mestre liberado, contém inúmeras transformações e até Omnikicks. A maioria desenhada por um artista muito brabo chamado Yukio, como as que estão passando aí na tela para vocês. E talvez a mais interessante seja essa, exclusiva de CDT, que é uma zoofomosiana chamada Fumal. Esse alienígena manipula não só fumaça, como qualquer criatura não sapiente, então animais estão inclusos. E sobre os outros núcleos, brevemente, a gente tem vários outros personagens, como a Celtron original, que é uma necrofregiana com poderes da alma na determinação do Undertale, o Beck, que é um Piscis Volan Evo, ou seja, mutado com nanites de Mutant Rex, que dão a ele poderes de eletricidade e de se revestir o corpo com metal. O Ectonei, que é um Ectonorita pirata, líder de uma gangue de piratas espaciais, que inclui membros como um Condutoide, um Orixano e até um Pironita. Enfim, há muito mais coisa, como deuses da criação, deuses da destruição, sistema de magia com conceitos de outras franquias e muito mais, mas o principal é basicamente isso. Agora passando para a próxima AU, no Matrix, o portador Samuel, um brasileiro de 15 anos, conhecido como Samuca 10, consegue se transformar não em aliens, mas sim em criaturas mitológicas. Para conseguir uma nova transformação no Matrix, não basta escanear a criatura, é preciso derrotá-la num combate. Mas não para por aí. O Matrix, ele pode escanear qualquer criatura mitológica, seja da mitologia egípcia, nórdica, grega ou até do folclore brasileiro. O Matrix também foi criado pelo Azimuth, mas nessa realidade o Azimuth e os Galvanianos são anões alquimistas
extremistas para remeter a obras fantasiosas da Europa. Algumas das transformações do Mighty Trix incluem o Boitatá, que manipula chamas, tem visão noturna, hipnose e indução à loucura com a sua visão lendária. Além disso, a transformação fica mais forte com a luz do sol, ainda que possa ser usada de noite. Outro é o Minotauro, que é um monstro porradeiro do relógio, com sentidos, força e resistência melhorada, ele está pronto para o combate. Porém, a transformação tem uma pequena fraqueza, medo de altura. A AU também tem diversos outros personagens, como Samira, uma indígena filha da Yara e par romântico do Samuel. Além dela, temos o Jacó, também com 15 anos, é o melhor amigo do Samuka, além de ser secretamente um lobisomem. E o Jacó também possui uma irmã gêmea que é uma bruxa. O Mighty Trix, além das transformações que eu já mencionei, né, o Boitatá, o Minotauro, também tem transformações como a Esfinge e até o Kraken. Além disso, há uma HQ planejada da história, que deve lançar em breve. Mas agora falando do Pokétrix, pessoal, esse aí é dos bravos, viu? Tem um parceiro meu aí responsável por essa AU aí. Um salve aí pra você, Márcio Vinícius, tamo junto. E assim, galera, o Pokétrix trata-se de uma HQ em que as primeiras edições já foram lançadas e o restante segue em produção. Nela, Rose, uma humana, possui um Omnitrix capaz de transformá-la em Pokémon e enfrentar várias aventuras no processo. A AU foi criada pelo Chosen, um dos artistas da antiga União 10, e envolve não só elementos de Ben 10 e Pokémon, como também de Mutant Rex. Ela já tem mais de um ano de existência e continua sendo produzida até hoje. Só para vocês terem ideia do quão criativa é a AU, nela o Maué tem irmãos e foi criado propositalmente. Além disso, há Pokémon que são baseados em áreas de Ben 10, como o Feedback, né? E já rolou até crossover com Darktrix. Mas o que exatamente é o Pokétrix e de onde ele veio? Bem, o relógio foi criado por um cientista e seu Alakazam, junto com um conjunto de empresas que buscavam desenvolver nanis futuramente. No entanto, num misterioso ataque, tanto o criador quanto o relógio sumiram, eventualmente indo parar com Rose Hikari. Em Pokétrix, após obter o relógio, Rose Hikari usa ele para vencer ginásios, mas eventualmente entende que sua responsabilidade enquanto heroína vai bem além disso. Ela chega até mesmo nos Ultra Guardiões, que são o equivalente dos encanadores nesse universo, e as coisas ficam bem mais grandiosas. Falando mais dos Ultra Guardiões, eles são os protetores da Terra para ameaças externas, como alienígenas e até mesmo criaturas extradimensionais, como o Necrozma. Alguns dos treinadores mais poderosos que existem estão nos Ultra Guardiões, como a Cynthia, que perdeu o seu olho graças ao Maué, ou o Gios, que é baseado num youtuber brasileiro famoso na comunidade de Nintendo. Eu até tenho uma nostalgia desse youtuber que eu assisti as gameplay de Ben 10 Supremacia de Omniverse, né, quando eu era criança. Era massa demais os vídeos dele. A AU tem uma continuação planejada para ocorrer na região de Johto e as aventuras não vão parar tão cedo. E se vocês deixarem like, comentário aí, eu posso até trazer mais vídeos aí sobre o Pokétrix, que é uma AU muito interessante. E deixa aí nos comentários, deixa o like, aproveita aí, né? Deixa o like, se inscreve no canal pra gente bater a meta de 300 mil inscritos até o final do ano, beleza? Mas continuando aqui, outra AU incrível agora, pessoal, é o The New Omni Hero. Essa é talvez mais próxima de Ben 10 entre todas as mencionadas aqui. O portador dessa AU chama-se Ryan Souza Smith. E a história dele é inicialmente parecida com o do garoto Ben Tennyson, né? Um dia, passando pela floresta, ele encontra não o Omnitrix em si, mas o próprio Azimuth. O criador do relógio estava simplesmente na Terra buscando se esconder do Vilgax, e no processo acaba desesperadamente confiando o relógio ao Ryan, que se torna o portador do relógio. Uma curiosidade bacana é que nesse universo o Ziske, ele consegue se comunicar com o Ryan mentalmente quando ele está transformado no fantasmático. Ele pode inclusive ceder o controle do corpo para o Ziske, e até fez isso em algumas situações. No entanto, ele parou de deixar o Ziske controlá-lo após um terrível acidente. Algumas transformações exclusivas do Ryan incluem a abelha rainha, né, que é uma onesiana do planeta Onei-Hive. Os seus poderes incluem força e resistência aprimorada, dentes capazes de mastigar até metal, voo, capacidade de sobreviver no espaço, telepatia, ferrão venenoso e a capacidade de criar mel, podendo cuspi-lo tanto por sua boca quanto por seu ferrão, né, funcionando de maneira similar à gosma do insectoide. Outro é o Rhino Impacto, um Rhinopunchen que possui uma força brutal já naturalmente avantajada. Mas o principal do Alien é que ele consegue ficar ainda mais forte conforme ele recebe dano, podendo chegar até mesmo à força de um Tokusta. Ele pode atacar com os chifres, os punhos ou a clava da cauda. E somando isso tudo, ainda possui uma velocidade ligeiramente aumentada. E como fraquezas, o Alien pode ser facilmente provocado de maneira similar ao Rat.
Além disso, caso ele receba um dano que não pode suportar, ele perde toda a soma de força e retorna ao estágio original. Uma curiosidade é que, assim como os Gourmands, os Rhinopushens possuem subespécies catalogadas, uma escura e uma clara. E assim como nos Gourmands, existe um forte preconceito entre as subespécies, e isso é um motivo de conflitos no planeta natal deles. Além de todas essas AUs, ainda há várias outras, como o Omnipunch, onde o Azimuth não é um pensador, e o Omnitrix não é um relógio, estamos falando de um guerreiro que cria uma manopla para socar os inimigos. Outra é a Omnijess, uma guerreira do futuro que consegue um Omnitrix fundido com um Mechamorph e usa sua mega armadura para derrotar o mal. Temos também Carlos X, que possui até mesmo uma transformação linopana, a espécie que consegue moldar a própria aparência. E muito mais. E aí, você se interessou no projeto? Então venha fazer parte. Seja um fã da antiga União 10, um fã de Ben 10 ou de qualquer outra franquia, há um lugar para você no confronto de tudo. Mas esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal, se possível, seja membro, ative o sininho. Não se esqueça de participar aí. É só você acessar o Discord. Se você não tiver o Discord, baixa aí, se cadastre direitinho no Discord. É um aplicativo de conversa. Eu acredito que a maioria aqui conhece o Discord, né? Baixa lá, entra lá. O link vai estar na descrição, no primeiro comentário fixado. Falou e tchau!